Vamos lá, Beatriz, que entrou agora rapidinho no novo código para a gente começar. Vamos ver quem está por dentro das atualizações da hipertensão. Vou começar, tá, gente? 8h05, bora lá. Isso daqui é bem facinha, né? Só pra gente começar. Gente do céu, você tá escutando os cachorrados? Não é meu, não. Da vizinha. O sistema que regula a nossa pressão arterial é o sistema renina, angiotensina, aldosterona, tá bom? Maioria acertou. Luna saiu na frente. A maioria respondeu 30 minutos, né? Que eu acho que foi o que vocês aprenderam na época do HMP. Mas a diretriz de 2025 coloca que a pessoa ela tem que estar, né, há pelo menos 1h30 sem ter feito atividade física, tá? Então, quando a gente for fazer as perguntinhas iniciais, em relação às outras coisas, continua, tá? Por exemplo, o café. É 30 minutos antes de aferir a pressão, mais atividade física agora são 90 minutos, tá? Professora, isso é toda atividade física, tipo até andar leve, caminhada leve, assim. Se a pessoa só andou levemente para chegar à unidade, é 90 minutos que ela tem que ficar parada para poder medir? Olha, na diretriz não especifica. Assim, lá na nossa prática no posto, não tem como a gente esperar 90 minutos, né? A pessoa não vai ficar esperando para isso. Aí, no caso, a gente espera pelo menos uns 15 minutos,
tá? Se for caminhada, se ela vem caminhando, 15, 20 minutos no máximo ali, dá pra gente esperar. Realmente 90 na prática a gente não conseguiria. A diretriz ela não especifica, tá? Tipo, mas fosse questão de prova de concurso, essas coisas, lá consta agora 90 minutos. Entendi, professora. Nós tivemos aqui, duas pessoas colocaram, né, 130 por 80. Esse era o valor de referência anterior, tá? E aí a gente teve a atualização agora de 2025, que classifica pressão ótima como menor do que 120 por 80, tá? 120 a 109, a sistólica pela diastólica 80 por 89, já é considerado alterado, tá? Não é hipertensão, mas é considerado alterado ou pré-hipertensão, mesma coisa, tá? Então, teve essa mudança. E a partir de 140 por 80, a gente já sabe que é classificado hipertensão arterial, tá bom? Antes tinha também uma classificação chamada classificação limítrofe. Hoje em dia não tem mais também, tá? Então, é só pressão ótima, pressão normal, né? No caso, menor do que 120 por 80. Pré-hipertensão, aí já vem os estágios, né? Hipertensão estágio 1, 2 e 3. Aqui seria hipertensão estágio 1, 140 por 80. Estágio 2, 160 por 80, né? Ou 110. E o estágio 3 já seria ali 180 por alguma coisa. Luna está na frente, mas Maria está bem próxima. Isso aqui é facinha também. A maioria acertou. É o mapa, né? Alguns confundiram aqui com o eletro, mas o mapa é o monitoramento ambulatorial da pressão arterial. Então, a pessoa fica ali com os eletrodos, com o esfigmo, né? E ela vai passar 24 horas, esse aparelho, ele vai estar verificando em um certo intervalo de tempo a pressão arterial. Então, vai verificar durante o dia, durante a noite, durante todo esse período de 24 horas e depois a gente vai avaliar, né, esses resultados para verificar se teve alguma alteração.
O mapa, ele vai ser utilizado, então, para hipertensos, hipertenso estágio 1, hipertenso estágio 2. O mapa, ele também pode ser utilizado quando você quer fazer um ajuste da medicação ou trocar. Então, você vai avaliar ali no período de 24 horas, né? Em que momentos que teve alterações, foram muitas. Ou seja, se você está com a medicação e sua pressão elevou ali pelo menos umas 5 vezes, né, em 24 horas, esse medicamento não está fazendo efeito, então precisaria trocar. Então, também essa é uma das indicações de uso. Também aquelas pessoas que têm a síndrome do avental branco, do jaleco branco, né, às vezes pode ser uma hipertensão mascarada, então a gente pode estar fazendo esse monitoramento através do mapa, tá? Então, são essas indicações, tem outras também, mas essas seriam algumas importantes para a gente lembrar. Luna continua na frente, Denner, Alice e o Show se aproxima. A maioria acertou, né? Seria o ácido lático aqui. O ácido lático, ele é mais útil para a questão da diabetes, para verificar a acidose diabética, tá? Aqui para os hipertensos, nem tanto. Então, é priorizado a questão do potássio, função renal, creatinina, ureia, colesterol, triglicerídeo, pedido também de rotina o eletrocardiograma, tá? Então, A gabarito tá errado. eita, é mesmo, é ácido lático, tá? A maioria acertou. Foi mal. É ácido lático, a resposta é incorreta. Tomara que não tenha mais, Jesus. O grupo mais afetado com a hipertensão são os afrodescendentes, tá, gente? Negros, pardos. Então, para esse público, a gente precisa ter um olhar especial e sempre que possível, né, estiver consultando lá na UBS, no hospital, já avalia ali a pressão arterial, apesar de ser um procedimento simples, de fácil execução, muita gente nunca realizou essa aferição. Então, no momento, na oportunidade que você tiver, já ofereça ali essa triagem, principalmente para esses pacientes, tá? Que tem maior propensão. Rayane e Luiz se aproximam de Luna, que permanece na liderança.
maioria acertou, retinopatia hipertensiva, né? Essa é só uma das inúmeras complicações, né, que a hipertensão pode causar. A gente tem a doença arterial coronariana, por exemplo, né? Como a gente está vendo aqui, pode ter repercussões oculares. Então, a gente orienta esses pacientes também sempre no sentido de deixar bem claro quais que são as complicações que pode acometer se ele não instituir ali um tratamento medicamentoso ou não medicamentoso, porque, infelizmente, a gente também tem muita resistência ainda. A gente orienta a alimentação saudável e tudo mais, a gente vai perguntar, o que você está comendo, o que você come diariamente e tal. Aí ele vai te falar, come só besteira, fritura, né? Aí você tem que orientar, e uma das estratégias de argumentação, né, de persuasão, seria ali esclarecer as complicações que esse paciente pode ter, né, se ele não fizer ali o tratamento certinho. Rayane assumiu a liderança. Isso aqui é um fato curioso que eu trouxe, né? Então, por exemplo, a gente sabe que a temperatura ela afeta a nossa pressão arterial, mas, por exemplo, a poluição do ar também afeta. E por quê? De que forma? Essa poluição ela vai causar inflamação das nossas células pulmonares, né? Essa inflamação causa a constrição dos vasos e aí aumenta a pressão no interior dos vasos e, consequentemente, a pressão arterial no todo, tá? Então, eu trouxe também essa informação para a gente ver como que um determinante social, que a gente sabe que as condições de habitação, de ambiente, né, de que forma elas interferem no processo de saúde e doença. Então, achei interessante para a gente ter essa visão ampliada, tá? Esse daqui eu vou pular porque está inconsistente, depois eu observei. Vamos falar sobre os medicamentos. A maioria acertou. Então, esses são as 4 classes medicamentosas mais utilizadas no tratamento da hipertensão, tá? Então, a gente tem os diuréticos,
Temos os inibidores da enzima conversora de angiotensina. A gente também tem os bloqueadores dos receptores de angiotensina e os bloqueadores dos canais de cálcio. Então, quando você vai instituir o tratamento, você deve dar prioridade para essas classes. Agora, a gente vai ver se vocês sabem quais que são as medicações dessas classes. A maioria acertou, né? Alguns confundiram aqui com o captopril. Então, gente, uma dica para vocês, lembrando que os diuréticos são os de primeira escolha, tá? Então, vocês sempre observem que as pessoas que estão em tratamento primário ali para diabetes, geralmente elas tomam hidroclorotiazida. E a gente tem, geralmente é de 50 miligramas, né? Uma vez por dia. Então, tudo que termina em ida, iona, é diurético. Por exemplo, hidroclorotiazida, furosemida, e duona, né? Espironolactona. Então, a ida e o ona são diuréticos, tá? E os outros eu vou falar para vocês mais tarde, que senão eu dou spoiler do outro. É outra pergunta. Losartana, muito bem, acertaram. Então, tudo que termina com ana vai ser bloqueador do receptor de angiotensina. Losartana, valsartana, homeosartana, tá? E aí vocês também vão observar na prática clínica de vocês que geralmente é prescrito um diurético com um bloqueador do receptor de angiotensina. Então, sempre a pessoa, geralmente, né? Sempre não. Geralmente, a pessoa vai estar tomando hidroclorotiazida e losartana, ou só losartana. Muitas vezes pode-se começar também só com a losartana, 2 vezes ao dia, tá? E a losartana é de 50 miligramas também. A furosemida seria o quê que eu falei para vocês? Ele é um diurético. Diurético, porque termina em ida. O captopril, ele vai ser qual classe? Alguém sabe me dizer? Bidodaeca. Muito bem. E o atenolol? Beta-bloqueador. Isso. Então, os beta-bloqueadores ali terminam em iol e os bloqueadores dos canais de cálcio, né? Aliás, não, desculpa. Ai, me perdi. Bidodaeca.
Isso, É inibidor da inibidor ECA. da ECA. Isso. Então, as terminações ajudam muito vocês, tá? Para lembrar a classe. 14 participantes atingiram a sequência. Dieta DASH. Alguém já tinha ouvido falar em dieta DASH? Professora, eu confesso que não. É uma que tem pouco sódio, né? Algo assim. Isso. Quando eu estava estudando a diretriz, para mim foi novidade também. Dieta DASH. É o tipo de dieta para os pacientes hipertensos que é baixo em sódio, tá? Tem ali a restrição do sódio. Achei super interessante. Dieta DASH. É verdade, gente. A diretriz fala para gente que os pacientes podem beber café moderadamente, ali no máximo 3 vezes por dia, porque os estudos não são conclusivos em relação à cafeína, tá? Então, se o paciente quiser tomar ali um cafezinho umas 2 vezes, né? Não vamos atingir ali o limite, mas vamos falar que pode umas 2 vezes para o paciente, para ele também não exagerar, ele vai poder estar tomando, tá? De acordo com Professora, mas 3 xícaras? é o que 3? a diretriz fala. Para mim é Eu, muito também, né? Dizem que eu os com estudos uma não fico com são. palpitação. Oi? Eu com uma xícara já fico com palpitação. É. Seria uma xícara pequena, né? Uma xicrinha. Mas daí é que nem eu tô falando, né? Porque tem paciente que é viciado em café, a gente não vai falar para ele que a diretriz fala que ele pode tomar até 3. Ali no máximo 2, estourando. Café bem pouquinho. Tá? Mas é só para vocês saberem que tem essa brechinha para o paciente que é viciado em café.
A maioria acertou, tá? Então, a gente vai precisar limitar o sal, né, da pessoa, e ela vai poder, de sal mesmo, sódio, menos que 2, tá? E para sal de cozinha, ele coloca menos que 5 gramas. Isso daria uma colher de chá, tá? Até uma colher de chá de sal por dia. Então, pouquíssimo sal, tá bom? E aí, precisaria também aumentar aí, a ingestão de proteínas desse paciente. Luna em primeiro, Luiz em segundo, Carlos Felipe em terceiro. Ah, tá. Deixa depois. Oi. Guardei a tua dúvida, só é a última aqui. A maioria acertou, 5%. Então, a cada hora que a gente passa sedentário no celular, ou sentado comendo besteira, né, assistindo a Netflix, aumenta em 5% a nossa chance de ter uma doença cardiovascular no futuro, tá? Então, vamos fazer atividade física. Vamos ver quem ganhou. Da hipertensão. Ana em terceiro. Luiz em segundo. E a Luna em primeiro. Parabéns. Parabéns, Luna. O do outro quem ganhou foi o Luiz Alexandre, né? Deixa eu voltar aqui para a tela. Deu de vocês relembrarem, gente, um pouco sobre hipertensão e diabetes? Conversem comigo, por favor. Sim, deu pra lembrar sim. Tem, professor, de atualizar bastante conhecimento também. O que eu queria falar que bom, naquela hora é porque a indicação de 5 gramas de sal, né, de cozinha, é que é uma recomendação, na verdade, até para pessoas não hipertensas, né, da OMS. Sim. Então, seria a mesma, tanto para pessoas hipertensas quanto não hipertensas. Uhum. Isso mesmo. Em relação à hipertensão, fazendo um compilado, né? A gente ficar atento desde o início do procedimento, a questão da posição do paciente, então tá encostado, braço na altura do coração, aquelas coisas básicas, né? Não está com a bexiga cheia, a questão do uso de medicações, tomou café, a questão da atividade física, exercício físico, né? De acordo com a nova diretriz, 90 minutos. Em relação à nova classificação, né, dos valores, então, o paciente provavelmente vai querer te questionar, até ficar irritado, se você falar para ele, digamos, você está lá na UBS e fala assim, não, deu 12/8, tá alterado. Ele vai falar assim, como assim? Sempre 12/8 foi normal, o que você está falando? Você não sabe o que você está falando. Aí você vai ter que ter todo, né, a paciência, a sabedoria do mundo, e vai falar que teve atualização, tudo mais, que não significa que ele está hipertenso, mas que ele tem maior risco. Então, todo aquele jogo de cintura que a gente está aprendendo ao longo da faculdade. Lembrar das questões dietéticas, né, alimentação, prática de atividade física, sempre deixar claro quais que são as complicações, se não cumprir o tratamento certinho, lembrar que o tratamento de primeira escolha ali
os diuréticos, principalmente, né? Mas também pode associar se tiver ali alguma necessidade, se a pressão não estiver controlando. E sempre lembrar também, gente, que essas medicações a gente tem pelo SUS, tá? Então, na farmacinha básica a gente tem tanto para diabetes, metformina, glibenclamida, tá? Que são os mais utilizados. Para hipertensão, também a gente tem o captopril, tem furosemida, tem losartana. Tem a insulina. Então, muitos pacientes precisam de insulina, principalmente aqueles de diabetes tipo 1, né, que são insulino dependentes. Então, a gente tem a insulina também na atenção primária. Como que faz para esse paciente ele ter acesso à insulina especificamente? Então, ele procura a UBS, vai procurar a gerente da UBS, que no caso é o enfermeiro, né, ou a enfermeira, e ele vai falar que tem essa condição, vai fazer a consulta tudo certinho, pega o nome, pega os dados lá, e o gerente vai encaminhar para a Secretaria de Saúde, e aqui em Altamira, no caso, eles podem estar pegando a insulina na própria sala de vacina, fica na sala de vacina, e se eles quiserem a lanceta, o glicosímetro, a fita, reagente, é possível também disponibilizar através desse cadastro, e eles pegam lá no almoxarifado, que é o antigo São Rafael, que é o Ilvani hoje, fica lá do lado, na verdade, tá? No almoxarifado. Então, essa informação é importante da gente ter também. E aí, incluindo diabetes e hipertensão, a gente tem o programa do Hiperdia, que eu acredito que eu já comentei com vocês, que é um programa que deveria dar uma assistência maior para esses pacientes diabéticos, hipertensos, no sentido de monitoramento realmente, aconselhamento nutricional, aconselhamento psicológico é indicado também, mas a gente não observa, né? Deveria ser feito. Todas essas coisas não são feitas, só entrega medicação, então cabe a nós também tentar mudar essa cultura, né, na medida do possível, nas nossas consultas, tentar ali integralizar mais o cuidado e garantir resolutividade, porque a gente sabe que se a gente atuar só dentro de um ponto específico, o paciente ele não vai ter ali uma melhora efetiva, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, tenham dado de revisar as principais coisas, né? São assuntos extensos, então não teria nem como abordar todas as doenças crônicas não transmissíveis e nem como abordar inteiramente diabetes e hipertensão, porque vocês sabem também que quando a gente vai se aprofundar é um mundo. Então, eu trouxe as principais coisas, espero que tenha contribuído, tá bom, gente? Semana que vem a nossa aula